Fala aí, pessoal. Então, estamos juntos novamente para a resolução de mais uma questão de física da prova do Enem de 2019, tá? Essa é uma questão muito legal, tá? Uma questão, pode ser considerada aí uma questão de nível alto, mas nem tão difícil assim, tá? Então, questão interessante, achei muito divertido, inclusive, tá? Vamos ver aqui. E, inclusive, é longa, né? O, o texto dela, né, é longo, o enunciado, né, no caso. Então vamos lá, olha só. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, que é mais conhecido como ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. A etapa 1 é a seguinte: a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. A etapa 2 é a seguinte: o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Essa é uma parte do enunciado. Aí ele continua dizendo o seguinte: ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular, tá? Deixa eu pegar a imagem e jogar para cá. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Tá? Então, quando o disco é largado dessa altura aqui, né, aqui no canto inferior direito da minha tela, nós temos o esquema fornecido pelo problema. Então, o disco é largado daqui de cima e ele chega no ponto mais baixo, né? Essa distância aqui é 2/3 da distância total, né, da haste. Okay? Se aqui é h, aqui é 2/3 de h. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa do seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então, aqui nós temos o manual do brinquedo, nós temos aqui a dimensão, né? A dimensão tridimensional, comprimento, largura e altura, na unidade de milímetros, certo? Nós temos a massa do disco é de 30 gramas, tá? A unidade é em grama, beleza? E aí ele pede o seguinte: determine o resultado da etapa 2 em Joule. Tá? Joule é a unidade de energia no sistema internacional. Tá? Qual é a etapa 2? A etapa 2 é calcular a energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória. Isso considerando o sistema conservativo. Tá? Então, olha só. Algumas informações importantes desse problema. O problema é que é tratar o princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia não é uma lei física, não é uma lei científica, é uma lei da natureza, né? É uma lei da natureza. A energia ela não é criada, ela é só transformada. É igual aquele princípio de Lavoisier, na verdade, deve ter origem do princípio de Lavoisier relacionado à matéria, né? Onde nada é criado, né? Tudo se transforma, beleza? Na verdade, nada é destruído, nada é criado, tudo se transforma. A mesma coisa para a relação de energia. Energia não é criada, energia não é destruída, energia somente é transformada, tá? E essa informação aqui do sistema conservativo, o que é um sistema conservativo? É um sistema onde não há dissipação de energia, um sistema onde não há perda de energia, tá?
A energia desse sistema vai ser conservada, nada vai ser perdido, tá? A gente vai desconsiderar as forças dissipativas aqui, tá? Então, o experimento tem a função de demonstrar a conservação de energia, que é uma lei da natureza, é uma das maiores, dos maiores princípios naturais, uma das maiores leis da natureza que existe, e supor um sistema conservativo, supor um sistema onde não há perda de energia, tá? Antes de começar a resolução do problema, vamos comentar a teoria que está por detrás dele, né? Primeiro comentário que eu gostaria de fazer é sobre o que é energia potencial gravitacional, tá? Então, para se mostrar aqui, né, para mostrar como nós calculamos a energia potencial gravitacional de um corpo, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui o solo, né, no caso seria o solo, o chão, que eu chamei de plano horizontal de referência, normalmente conhecido como PHR, tá? No plano horizontal de referência, a altura é igual a zero. Então, nós não temos diferença de altura aqui, tá? Por exemplo, se eu, Lucas, estiver em pé nesse chão, a minha altura em relação ao chão, né, a altura do meu pé em relação ao chão, vai ser zero. Eu estarei exatamente no plano horizontal de referência, tá? E aí o que acontece? Eu pego um corpo qualquer que eu desenhei aqui em azul, um corpo qualquer, pode ser você caindo no chão, pode ser uma bola de boliche, uma bola de futebol, pode ser qualquer coisa. Um corpo que se encontra a uma certa altura H do nosso PHR, tá? Ele possui um desnível em relação ao nosso plano horizontal de referência que eu adotei aqui nesse esquema, tá? E aí eu coloquei o meu referencial para baixo, tá? Aqui o meu referencial positivo para baixo. A minha gravidade apontando para baixo, apontando para o centro da Terra, aceleração da gravidade, beleza? E aí o que acontece? Se eu largar esse corpo de uma velocidade zero, né? Se eu largar esse corpo do repouso, nós teremos que a força-peso vai atuar nesse corpo, fazendo com que ele caia, fazendo com que ele realize um movimento de queda livre. Então, eu coloquei aqui a força-peso atuando no centro de massa do corpo. Aqui está o centro de massa, tá? Considerando esse corpo aí um corpo homogêneo, beleza? Esse corpo possui uma massa total m, beleza? Uma massa qualquer. Ele está a uma certa altura do nosso chão, do nosso solo, do nosso PHR. E a sua velocidade inicial do centro de massa, que eu coloquei aqui V0cm, é zero. Ou seja, esse corpo é largado do repouso. O que vai me dizer a energia potencial gravitacional? Se um corpo possui uma certa altura de um plano adotado, esse corpo possui potencial gravitacional de acordo com esse referencial, né? Em relação a esse plano. Como que eu calculo a quantidade de energia potencial gravitacional? Através dessa relação aqui. A energia potencial gravitacional é calculada através da multiplicação entre a massa, o módulo da aceleração da gravidade e a altura. Ok? Então, a energia potencial gravitacional é o mgh. Massa vezes a aceleração da gravidade, o módulo dela, vezes a altura. Certo? Então, se um corpo está a uma certa altura do nosso PHR, ele possui potencial gravitacional em relação ao PHR, tá? E aí percebam, se esse corpo estiver aqui no chão, né? Esse corpo não vai possuir potencial gravitacional. Por quê? Porque o H vai ser zero. E aí, se o H é zero, vai ficar mg vezes zero. E mg vezes zero é zero. Tá? Então, fica aí um breve comentário sobre o que seria a energia potencial gravitacional. Tá? Vamos comentar agora sobre o que é a energia cinética do centro de massa. Agora a gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar que esse corpo caiu. Aquele mesmo corpo que tinha uma certa altura em relação ao chão, caiu. Agora ele está no chão. Agora o seu centro de massa está no chão, tá? De acordo com o esquema que eu criei. O nosso referencial continua para baixo, a nossa aceleração da gravidade continua para baixo, o nosso plano horizontal de referência continua aqui, né? E agora esse corpo, ele está no chão, certo? Quando ele cai, ele vai adquirindo velocidade, tá? Perceba que ele é largado do repouso
com uma velocidade inicial do centro de massa zero. E aí, quando ele cai, a sua velocidade vai aumentando. Até o momento que ele chega no chão, ele chega com uma certa velocidade. Ou seja, eu coloquei aqui o nosso vetor VCM, velocidade do centro de massa. Agora, a velocidade do centro de massa do corpo não é mais zero. Ela possui velocidade. Né? Esse corpo agora possui velocidade. E esse corpo não possui mais um desnível em relação ao nosso pHr. Ou seja, ele não tem mais potencial gravitacional. Tá? Aqui nesse ponto, o corpo continua com massa m, né? A sua massa não varia, o peso continua sendo atuando no corpo, e agora esse corpo ele possui energia cinética, tá? A energia cinética relacionada à sua velocidade do centro de massa, tá? E como que nós calculamos a quantidade de energia cinética? A quantidade de energia cinética é igual à massa do corpo vezes o módulo da sua velocidade do centro de massa ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? Então, essa é a maneira como nós calculamos a energia cinética devido à velocidade do centro de massa, tá? Outra coisa importante é comentar sobre a conservação de energia, né? Como é que funciona? Por isso que eu destaquei aqui, se o sistema é conservativo, e no problema o sistema é conservativo, se o sistema é conservativo, nós vamos desconsiderar a dissipação de energia, nós vamos considerar que não houve dissipação de energia, né? Nós vamos desconsiderar as forças dissipativas, certo? E qual é a consequência? A consequência é a conservação da energia mecânica desse sistema, ok? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu somente a transformação de energia. Por quê? Porque inicialmente o corpo só tinha energia potencial gravitacional. Depois que o corpo cai, ele não tem mais potencial gravitacional. Ele tem energia cinética. Ué, para onde foi a energia potencial gravitacional? Ela não foi para lugar algum. Ela foi transformada. A energia potencial gravitacional foi transformada. Toda ela foi transformada em energia cinética. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu justamente a conservação de energia. Então, a consequência disso é que a energia potencial gravitacional, toda ela foi transformada em energia cinética. Então, eu posso igualar que a energia potencial gravitacional no início é igual à energia cinética no final do nosso esquema. Tá? Então, comentamos sobre energia potencial gravitacional, comentamos sobre energia cinética devido à velocidade do centro de massa e comentamos sobre a conservação da energia mecânica em um sistema conservativo, em um sistema não dissipativo. Agora nós vamos comentar sobre algo chamado energia cinética de rotação. Isso é um tópico que não é abordado no ensino médio. O problema trata esse tópico, mas trata de uma forma que dá para trabalhar no ensino médio também, mas esse tipo de energia, que nós chamamos de energia cinética de rotação de um corpo rígido, normalmente não é trabalhado no ensino médio, mas eu vou comentar aqui com vocês. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha um disco, imagina um CD, tá? Um CD, aquele de ouvir música. Imagina um CD daquele sem aquele furo no meio, tá? Isso é um disco, beleza? Isso é um disco, sem um furo no meio. Então eu tenho um disco aqui que é um corpo rígido, nós chamamos de corpo rígido, e eu estou considerando esse disco como sendo homogêneo, ou seja, esse disco tem a mesma densidade de matéria em qualquer ponto, tá? E aí imagina que esse disco ele tem um centro, né? Como esse disco é homogêneo, o seu centro de massa está justamente aqui no centro dessa circunferência, né? No centro desse disco, no caso. Esse disco possui um raio R qualquer e ele possui uma massa, tá? Vamos supor que esse disco rígido, homogêneo, esteja girando no sentido horário, nesse sentido aqui de ômega. Ômega é a velocidade angular do disco. E vamos supor que esse disco esteja girando nesse eixo aqui, olha.
aqui dentro do centro de massa passa o seu eixo de rotação. Esse disco está girando em torno desse eixo que passa aqui dentro, tá? Perpendicular. Se esse disco está girando em torno de um eixo, né, ele possui o que nós vamos chamar de energia cinética de rotação. Como que nós calculamos essa energia cinética de rotação? A quantidade de energia cinética de rotação vai ser igual a esse I maiúsculo. Esse I maiúsculo se chama momento de inércia. Tá? O momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado dividido por 2. Tá? É bem parecido com o cálculo da energia cinética do centro de massa. Esse I maiúsculo, que é o momento de inércia, é justamente uma grandeza física que não é trabalhada no ensino médio. Tá? O problema não envolve isso, tá? Eu estou falando para vocês como adicionando informação para vocês. Esse I maiúsculo é o momento de inércia e ele varia, ele depende do corpo, tá? Então, para diferentes corpos, nós teremos diferentes momentos de inércia, beleza? E por que é importante comentar isso? Porque, olha só, o problema trabalha todos esses conceitos. O problema trabalha energia potencial gravitacional, energia cinética, conservação de energia e energia cinética de rotação, tá? O que acontece? Nós temos aqui um disco de Maxwell, que é conhecido como ioiô. Esse aqui é o disco, o nosso disco, que inclusive nós temos que considerar esse disco como sendo homogêneo. O problema não fala isso, mas esse disco é um disco homogêneo. No centro desse disco passa um eixo de rotação, ou seja, esse disco gira em torno desse uma espécie de madeira aqui, ou algo do tipo, né, uma haste. E aí esse disco ele é largado lá de cima, tá? Ele é largado lá de cima. Essa corda está enrolada nessa haste de madeira, né? Lá em cima a corda está enrolada. E aí quando o disco é largado, ele gira, tá? Ele gira em torno desse eixo. O que eu faço primeiramente? Eu adoto o nosso PHR. Por isso que é importante adotar o nosso plano horizontal de referência. Eu coloquei o nosso PHR aqui, olha, tá? O nosso plano horizontal de referência está aqui. Ou seja, quando o disco chegar nessa altura aqui, o disco não vai ter mais energia potencial gravitacional, tá? A sua altura em relação ao PHR é zero, tá? E o disco é largado dessa linha preta aqui, beleza? As perguntas que vocês têm que se fazer é a seguinte: que tipo de energia o disco vai ter quando ele estiver aqui em cima? Ora, se o disco é largado do repouso, a sua velocidade do centro de massa é zero. E se a sua velocidade do centro de massa é zero, nós temos zero para a energia cinética. Tá? Então, lá em cima, o disco não tem mais energia cinética. Na verdade, lá em cima, o disco não tem energia cinética. Qual é o tipo de energia que o disco possui aqui em cima? Ora, o nosso PHR está aqui embaixo. O nosso disco possui um certo desnível em relação ao PHR. Então, quando ele estiver aqui em cima, o disco só vai ter energia potencial gravitacional. Então, aqui em cima, o disco só tem energia potencial gravitacional devido ao desnível que nós adotamos aqui do PHR, tá? Que é esse desnível aqui, 2H/3, beleza? Quando o disco chega no ponto mais baixo, né, quando o disco chegar aqui no PHR, no ponto mais baixo, quais serão os tipos de energia que esse disco vai ter? Esse disco vai ter energia cinética mais energia cinética de rotação. Ou seja, nós não tivemos perda de energia porque o sistema é conservativo. O programa falou. Nós tivemos somente a conservação da energia do sistema. A energia potencial gravitacional, toda ela foi transformada em energia cinética do centro de massa mais a energia cinética de rotação. Beleza? Então, quando ele chegar aqui embaixo, eu destaquei aqui para gente, esse disco vai estar girando, certo? Com uma velocidade angular ômega,
em torno desse eixo de rotação aqui, que é essa haste. Tá? Então, vamos aplicar a conservação da energia. Se o sistema é conservativo, não há dissipação de energia e a energia é conservada. Então, essa energia potencial gravitacional tem que ser igual ao somatório da energia cinética de rotação mais a energia cinética do centro de massa. Então, eu escrevo essa conservação de energia. Tá? O que o problema quer? Não se esqueça. Olha só. O problema quer o que o estudante encontrou na etapa 2. O que é a etapa 2? Calcular a energia cinética de rotação no ponto mais baixo, supondo o sistema conservativo. Então, o que o problema quer é essa energia cinética de rotação aqui. Tá? Qual é o valor dessa energia cinética de rotação? Então, eu vou isolar essa energia cinética de rotação. Tá? Então, isolando, eu terei que a energia cinética de rotação é igual. Aí eu vou pegar essa energia cinética aqui do centro de massa e jogar para o lado esquerdo da equação, trocando o sinal. Então vai ficar a energia potencial gravitacional menos a energia cinética devido ao centro de massa. Tá? Agora eu vou abrir esses dois termos, a energia potencial gravitacional e a energia cinética do centro de massa, que no caso é a nossa energia de translação que ele chamou no problema. Tá? Então a energia cinética de rotação vai ser igual a mg vezes o desnível. Lucas, como assim desnível? Nós comentamos sobre isso. Nós comentamos sobre isso lá na energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é mgh. H é o desnível em relação ao pHr. E o desnível em relação ao pHr aqui no problema é 2H sobre 3. Tá? É esse pedaço aqui. Então vai ficar a energia cinética de rotação é mg vezes 2H sobre 3 menos a energia cinética, que é a energia cinética de translação, né? Que é a energia de translação, que vai ser a massa do disco vezes a velocidade do centro de massa do disco ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí nós temos que lembrar uma informação importante que o problema nos dá, que é a seguinte informação. O problema pede para a gente considerar a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Na verdade, é um pouco estranha essa comparação, porque nós não podemos comparar grandezas físicas diferentes. Né? A gente não pode comparar, por exemplo, banana com laranja. Velocidade linear do centro de massa é uma grandeza. Velocidade angular é outra grandeza. Tá? Mas, enfim, o que esse problema está te dizendo? O que esse problema está falando para você considerar? Está falando para você desprezar essa velocidade do centro de massa. Considerar essa velocidade do centro de massa zero. E, de fato, nós podemos fazer isso. Porque quando o disco está parado aqui, no ponto mais baixo, esse disco, o centro de massa dele não se movimenta. Esse disco só possui energia potencial, esse disco só possui energia cinética de rotação, porque ele vai ficar parado aqui, né? Ele vai ficar parado, ou seja, o seu centro de massa que está aqui nesse ponto, considerando o disco homogêneo, o seu centro de massa está parado aqui, ou seja, ele não possui velocidade, e a sua velocidade do centro de massa é zero. Ele só vai possuir movimento de rotação em torno desse próprio eixo. Então, se eu desprezar a velocidade do centro de massa, eu vou estar de translação. Tá? Então, se eu colocar isso aqui zero, tudo isso aqui vai para zero, porque vai ficar m vezes zero dividido por 2. Então, no final das contas, eu tenho que a energia cinética de rotação do disco em torno desse eixo vai ser dada por mg vezes 2h sobre 3 menos 0. Tá? Agora eu só substituir os valores. Eu tenho o valor de n? Tenho. Eu tenho o valor de g? Tenho. Tenho o valor de h? Tenho. Quais são esses valores? A massa do disco, ele falou que é 30 gramas. Eu não posso, nesse problema, eu tenho que lidar com unidade de massa no sistema internacional.
Então, eu tenho que pegar o grama e passar para quilo. Para eu pegar o grama e passar para quilo, eu divido esse valor por 1.000, tá? Então, se a massa é de 30 gramas, essa massa é de 0,03 quilos. Esse H, que é a altura, olha só, H é isso tudo aqui, tá? A altura toda. Esse H que o programa fala é de 40 milímetros, olha, é comprimento, largura e altura 300 por 100 por 410. Aqui eu errei, tá? Aqui deveria ser 41 milímetros. Estou consertando aqui, prestem atenção. H é 41 milímetros. Eu não posso utilizar milímetros. Eu tenho que utilizar a unidade de comprimento no sistema internacional. E unidade de comprimento no sistema internacional é o metro, tá? Então, quando eu transformar 41 milímetros, que é a altura, na verdade, 410 milímetros, olha, são 410 milímetros. Quando eu transformar esse 410 milímetros para metros, eu divido por 1.000. Então, 410 milímetros é igual a 0,41 metro, tá? Beleza? Prestem atenção aí. E aí agora eu só substituo, né? A energia cinética de rotação vai ficar 0,03 vezes 10 vezes 2 vezes 0,41 dividido por 3. Quando eu fizer essa multiplicação, quando eu fizer essa operação matemática, eu vou encontrar um valor de 0,082 joules. Joules, na verdade, joule, né, é a unidade de energia no sistema internacional. Aí eu colocando esse número em notação científica, eu fico com 8,2 vezes 10 a menos 2 joule, tá? Então, esse foi o valor encontrado pelo estudante na etapa 2. Essa é a quantidade de energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da trajetória. E esse foi o valor encontrado pelo estudante na etapa 2, e isso nos dá como resposta do problema a letra B de bola, né? A energia cinética de rotação no ponto mais baixo é de 8,20 vezes 10 a menos 2 joule, tá? Então fica essa resolução aí para vocês, a resolução desse problema de física. Da prova do Enem de 2019. Um problema bonito, eu gostei muito, gostei bastante desse problema, interessantíssimo, né? Trabalhando vários conceitos, principalmente sobre uma das leis mais importantes da natureza, que é a lei da conservação de energia. Fica aí para vocês. Vou deixar aqui para vocês, para o pessoal que está assistindo esse vídeo no YouTube, porque eu posto no YouTube também e posto no Instagram. Para você que está assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui em cima o card com a playlist, com a playlist das questões de física que eu tenho resolvido do ano de 2019. Então, nessa playlist vocês conseguem acessar as resoluções das outras questões, tá? Então fica aí para vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês de terem me ouvido até aqui. Eu espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco da teoria e a compreenderem também a resolução do problema, tá? Se você gostou, se isso te ajudou e se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, você compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, valeu? Galera, um forte abraço e valeu!